Quando a gente pensa no mercado financeiro global, a imagem que vem à cabeça é de algo digital, né? Uma coisa que vive em algum lugar na nuvem. Mas a realidade, olha, é muito mais brutal. É uma corrida física, de verdade, disputada centímetro por centímetro, onde o prêmio é decidido por frações de tempo. Frações tão pequenas que são literalmente invisíveis. Uma guerra travada em milissegundos. E para a gente começar a entender essa história, fica aqui uma pergunta que parece simples. Quanto pode custar uma vantagem de apenas 3 milissegundos no mercado? Vamos lá, arrisca um número. O que seria um valor razoável para algo que acontece mais rápido que um piscar de olhos? A resposta? 300 milhões de dólares. É isso mesmo, não tem nenhum zero a mais aí. Esse foi o preço que uma empresa pagou para ganhar uma vantagem de tempo menor do que o tempo que a luz leva para cruzar uma sala de estar. A grande questão é como e por quê? Essa história começa lá em 2010. Uma empresa que ninguém conhecia, chamada Spread Networks, simplesmente apareceu e anunciou que tinha terminado um projeto de engenharia que parecia uma completa loucura. E o mais incrível, tudo foi feito em segredo absoluto para que ninguém da concorrência ficasse sabendo. E o projeto era esse. Um cabo de fibra ótica de mais de 1.300 quilômetros ligando os dois maiores centros financeiros dos Estados Unidos. Só que, claro, não era um cabo qualquer. Existia uma verdadeira obsessão por trás da construção dele. E aqui vem a parte fascinante. Eles não seguiram um caminho mais fácil, como estradas ou ferrovias. O objetivo era um só, a linha mais reta possível. E isso significou perfurar montanhas, passar por baixo de rios, tudo para encurtar a distância em alguns poucos quilômetros. Foi uma guerra contra a própria geografia. E o motivo de tanto esforço está aí. Todo aquele investimento, toda a engenharia, toda a briga com a natureza foi para economizar 3 milissegundos. Um ganho de tempo mil vezes mais rápido que um piscar de olhos. O que nos leva à pergunta central, né? Por que alguém gastaria 300 milhões de dólares para conseguir algo tão imperceptível para um ser humano? A resposta para isso revela o motor oculto que hoje domina as finanças do mundo todo. E a resposta tem nome. É a negociação de alta frequência, ou simplesmente HFT. Pensa num mundo onde não são pessoas, mas sim algoritmos que tomam as decisões de compra e venda. E eles fazem isso numa escala de tempo que a nossa mente, ela simplesmente não consegue acompanhar. Só para a gente ter uma base de comparação, um piscar de olhos normal leva, em média, uns 300 milissegundos. Guarda esse número, porque no mundo do HFT, 300 milissegundos são uma verdadeira eternidade. E é aí que a coisa fica impressionante. Enquanto um olho humano está no meio de uma piscada, um exército de algoritmos já analisou notícias do mundo inteiro, detectou mudanças minúsculas de preço, executou milhares de ordens de compra e venda e, claro, já lucrou com tudo isso. E não estamos falando de algo pequeno, de um nicho. Desde 2008, o EGLE-FT é responsável por mais da metade de todas as negociações de ações nos mercados americanos. Nesse jogo, quem chega primeiro, nem que seja por 1 microsegundo, leva. Por isso, velocidade é absolutamente tudo. Então, por um tempo, a Spread Networks tinha o caminho mais rápido, o santo graal do mercado. Mas nessa corrida pela menor latência, que é basicamente o menor tempo de resposta, a coroa ela nunca fica na mesma cabeça por muito tempo. Aquele cabo super reto era só o começo de uma corrida armamentista ainda mais bizarra. E o próximo obstáculo não era mais a geografia, era algo muito mais fundamental. O inimigo a ser batido era uma das leis mais básicas do universo, a própria velocidade da luz. O problema é bem simples, na verdade. A luz, e por consequência os dados, viaja mais ou menos 1/3 mais devagar dentro do vidro de um cabo de fibra ótica do que viajando pelo ar. Pensa só que ironia, a tecnologia que conectou o mundo, de repente se tornou o próprio gargalo. Então, o grande vilão da história passou a ser esse aqui, o núcleo de vidro dentro de cada cabo de fibra. Para ganhar a próxima batalha, era preciso achar um jeito de contornar essa barreira. E a lógica foi, se os dados são lentos no vidro, por que não tirar eles de lá e, se fosse possível, transmitir tudo pelo ar, que é quase tão rápido quanto o vácuo? Essa ideia deu o pontapé inicial para a próxima fase dessa corrida maluca. E a nova corrida começou. O primeiro passo, a gente já viu, foi construir cabos super retos. O passo seguinte, construir uma rede de torres de micro-ondas gigantes, também em linha reta de Chicago a Nova York. Agora os dados viajavam pelo ar, pulando de torre em torre, bem perto da velocidade da luz no vácuo. E o resultado disso é impressionante. Olha só essa tabela.
A fibra padrão levava 16 milissegundos. O cabo reto de 300 milhões de dólares baixou para 13. E as redes de micro-ondas, acredite se quiser, chegaram a 8,5 milissegundos, uma melhoria simplesmente gigantesca. Talvez a melhor forma de entender o mercado hoje seja com esta analogia. É como uma corrida de Fórmula 1 invisível. A pista é toda essa infraestrutura física e os carros viajam perto da velocidade da luz. E nessa corrida, claro, não tem piloto humano. São algoritmos competindo por lucros que, quando somados, representam uma fatia enorme da economia mundial. Cada milissegundo de vantagem pode significar um lugar no pódio. E não é pouco dinheiro, não. Mais de 10 trilhões de dólares passam por essas redes de cabos e torres de micro-ondas, todos os dias. O fluxo de dinheiro do mundo depende dessa infraestrutura física. Então, da próxima vez que alguém pensar no mercado financeiro, não imagine uma nuvem digital. Imagine túneis perfurados em montanhas, cabos no fundo do oceano e torres gigantes piscando no horizonte. A riqueza do mundo é ditada pela física, pela geografia e por essa busca insana por um milissegundo a menos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Essa guerra por velocidade leva a inovação tecnológica a limites incríveis, é verdade. Mas, ao criar um mercado que opera rápido demais para qualquer controle humano, que tipo de risco estamos colocando no sistema financeiro global? Fica aí a questão.